Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos mais aqui, mais uma vez, Noite do Dharma. Então, vamos lá. Mais uma pergunta. Hoje é do Ananta Vishnu, de Govardhana. A pergunta dele é bem interessante. Vamos lá. Qual deve ser o seu nível de empenho em atingir pureza? Qual deve ser o nível de empenho em atingir pureza que um devoto que busca ser puro, mas é dito pelo seu mestre espiritual que o caminho é longo e improvável em uma vida, deve empreender? Ele conseguiria essa pureza sem se tornar um sannyasi? Em outras palavras, cumprir com perfeição o Sanatana Dharma é reservado apenas para o sannyasi ou todos os ashrams têm essa capacidade? Então vamos traduzir aqui o que o Ananta está perguntando, porque é uma pergunta importante, né? O Ananta perguntou assim, olha, qualquer ashram consegue se tornar puro ou só um sannyasi, né? Então o que é isso de ashram? Ashram, a palavra ashram significa abrigo. E ashram é o termo que Krishna usa para explicar os dharmas que nós temos, dependendo do estilo de vida que a gente leva, né? E assim, esse estilo de vida varia dependendo da época, do momento que a gente está vivendo, né? Então, Krishna fala que existem 4 ashrams, ou seja, 4 situações, 4 estilos de vida onde a gente pode vivenciar o Dharma nesse mundo. O primeiro ashram é o Brahmachari, né? Brahmachari, acharya significa comportamento e Brahma significa espiritual, ou seja, Brahmachari, alguém que está tentando se comportar de uma forma espiritual, alguém que está tentando agir de uma forma espiritual, mesmo que esteja influenciado pela matéria. Então, Brahmacharya é a vida de estudante, né? É o primeiro estágio assim, do Dharma, quando você ainda é jovem, você não tem tantas obrigações com sorte, né? Assim, você tem tempo livre, porque você tem apoio de pessoas mais velhas, você tem tempo livre para poder estudar, buscar conhecimento. Então, é o primeiro Dharma da vida, quando você vai tentar juntar tanto conhecimento material para você poder se mover bem dentro desse mundo, poder se virar, fazer as coisas que você vai precisar fazer quando ficar mais velho, mas também, principalmente, conhecimento espiritual, para você moldar o seu caráter, para você entender qual é a essência da vida, para você não ficar depois perdido num labirinto assim de niilismo existencial, né? Não, para você viver uma vida plena, né? Então, Brahmacharya significa tentar se comportar de forma espiritual, né? Você está aprendendo a se comportar da forma correta, está aprendendo a agir nesse mundo. Então esse é o primeiro ashram, né? A vida de estudante. Os Vedas vão falar que o que nós deveríamos fazer nos primeiros anos da nossa vida, nos primeiros 25 anos da nossa vida, é isso, é juntar conhecimento sobre como funciona esse mundo, conhecimento material, conhecimento sobre quem nós somos, conhecimento sobre qual é o nosso Dharma, conhecimento que permita a gente desenvolver habilidades para cumprir esse Dharma, conhecimento a respeito de quem Deus é, conhecimento sobre todos esses itens e como eles se relacionam entre eles, né? Aí a segunda fase da vida é o que é chamado de Grihasta. Grihasta é o segundo ashram. Griha é casa, né? E asta é aquele que está. Ou seja, uma vez que você já adquiriu conhecimento, bastante conhecimento, você se torna um grihasta. Ou seja, você vai moldar a sua vida, você vai seguir a sua vida, você vai desenvolver uma carreira, provavelmente você vai talvez, né, ter uma família, você vai ter uma família e tudo mais, né? Você vai cumprir papéis nesse mundo. Então o grihasta é aquele que está em casa. Por quê? Porque ele tem sua própria casa, suas próprias coisas, seus próprios bens, né? Ele tem sua própria vida. Mas ele entende que tudo aquilo que ele possui, todos os recursos que ele tem, todos os artigos materiais que de alguma forma ele possui, foram enviados diretamente por Deus e são, em última análise, propriedade divina. Ele só está administrando aqueles bens que Deus está enviando para ele. Então, ele está em casa, ele está cercado de tudo aquilo, mas ele não se deixa, assim, se envolver demais com tudo aquilo, né? Ele está em casa, mas a casa não é o centro da existência dele, é o quartel-general, é a base de operações dele. Ele usa, assim, a casa, ele usa todos os recursos materiais que ele tem como uma forma de apoio para ele cumprir o Dharma dele.
Não é que ele esquece o Dharma, não é que ele ignora tudo isso só para poder ficar curtindo tudo aquilo que ele está conquistando e só olha para o seu próprio umbigo e leva só a sua vidinha, esquecendo todo o resto do mundo, né? Por isso que para um grihasta, para alguém que está tendo essa vida assim mais socialmente ativa, que está envolvido com trabalho, com família, essa pessoa ela tem que fazer muita caridade, né? Caridade é o que vai fazer com que ela se desapegue, com que ela entenda que existe um mundo além do ninho dela, né? Que ela tem essa visão mais ampla e continue fixa no Dharma. Então, Krishna fala que ele mesmo criou esse estilo de vida, o Grihasta, que é o que a maior parte de nós tem, né? Assim, que a maior parte dos adultos leva, né? Desenvolvendo sua carreira, cuidando dos assuntos da sua família, mas tem que, ao mesmo tempo, cultivar, antes de mais nada, uma concepção espiritual de tudo isso. Senão a pessoa se torna um Grihamedi. A palavra Grihamedi em sânscrito significa... Medi significa o centro, né? Ou seja, a sua casa, as suas coisinhas, a sua vidinha se torna o centro da sua existência, né? As suas questões, o seu emprego, você manter sua casa, fazer uma obra no banheiro e pagar o IPTU e fazer imposto de renda, essa coisa torna o centro da sua existência e sua vida se torna uma coisa banal, ordinária, né? Mas de forma oposta, se você faz tudo isso, mas você mantém a visão espiritual das coisas, tudo bem. Isso é um ashram, né? É um abrigo, né? Você está abrigado dentro de um estilo de vida que foi criado, projetado, né, pelo próprio Krishna para a gente executar o Dharma. E por fim, no final da nossa vida, tem o que Krishna chama de Vanaprastha. Né? O Vanaprastha é aquele que já cumpriu todos os seus papéis nesse mundo, né? Já cuidou da família, já cumpriu seus papéis na sociedade, já desempenhou seu dever profissional bem. E agora é a hora dele se desapegar. É o aposentado, assim, mas um aposentado com visão espiritual da vida, né? Que ele vai só, assim, se aposentar, relaxar e vai curtir igual uma criança, só tendo entretenimento atrás de entretenimento, para esquecer as doenças, para esquecer a velhice, para esquecer a morte que está cada vez assim, mais próxima, que está cada vez mais inevitável. Não. Ele vai aproveitar o tempo que resta para ele de vida para fazer duas coisas. Uma é para transmitir a sabedoria que ele acumulou com anos, né, de vida, para poder transmitir essa sabedoria para as pessoas mais jovens, as pessoas que confiam nele, que dependem dele. Ele vai ser um guia, né, para essas pessoas. Então a gente espera que um idoso ele seja uma pessoa madura, sóbria, né? Normalmente quando a gente vê a figura de um mestre, de uma mestra, assim, né, o senso comum é representar como um velhinho, né? Por causa disso, porque a gente espera que idosos sejam pessoas sábias. O ponto é que na nossa cultura, na nossa sociedade, muitas vezes os idosos não são sábios porque viveram uma vida sem busca espiritual, sem esse senso de Dharma, e aí acontece que o idoso só se torna alguém assustado, com medo da morte que vai vir, ou então alguém obsoleto, que não consegue entender as novidades, entender que o mundo mudou, e alguém que não tem nenhum papel ativo nesse mundo. Mas a visão védica é o contrário. Se você cultiva conhecimento na juventude, se você age nesse mundo com consciência espiritual e faz caridade e tenta fazer tudo certinho, cuida dos seus dependentes, quando você é adulto, a ideia é que você vai se tornar um idoso muito sábio, né? E vai ter muito para transmitir para o mundo, e também você vai aproveitar esse resto de vida que você tem para cultivar desapego. E aí tem o quarto ashram, que é chamado Sannyasa. Sannyasa é aquela pessoa que tem um senso completo de renúncia, que já não tem mais nenhum interesse em nada material, e o único interesse dessa pessoa, do Sannyasa, é realmente servir a Deus, é se conectar a Deus, é cumprir o propósito último do yoga, e espera-se que o Sannyasa seja o mais elevado de todos esses quatro ashrams. O Sannyasa é aquela pessoa que vive só para cumprir o Dharma. Ela vive não só para cumprir o Dharma, como ela vive só para ensinar o Dharma para as outras pessoas. Ela é totalmente renunciada, né? Ela não tem casa, ela não tem família, ela não tem posses, ela só viaja livremente pelo mundo. Porque, por exemplo, se você tem uma casa, se você tem filhos, se você tem um emprego, você pode fazer tudo isso com concepção espiritual, mas você fica meio preso, né? Você não pode ficar livre para fazer o que quiser, a hora que quiser, viajar a hora que bem entender, para o lugar que te aprover. Você não vai poder fazer isso. Você vai ter que ficar ali, no lugar onde você pode executar sua profissão, na sua casa, né? Você fica meio preso por essas coisas. Ainda que você possa usar tudo isso de forma espiritualmente favorável. Agora o Sannyasa não. Ele é essa pessoa que não tem nenhuma renúncia, que está curtindo essa liberdade, está livre para ir para qualquer lugar, a hora que quiser, para cumprir o desejo de Krishna, para realmente
assim, servir Deus de qualquer forma que for precisa, né? Então, o sannyasi, por causa dessa liberdade que ele tem muito mais facilidade, né, para estar engajado assim diretamente, 100%, em atividades plenamente espirituais. Não é que ele vai fazer uma coisa material com a consciência espiritual, não, ele vai ficar só fazendo coisas espirituais, né? Então, são os 4 ashrams que Krishna cria, né? O Brahmacharya, a vida de estudante, o Grihasta, essa vida socialmente ativa, o Vanaprastha, que é essa aposentadoria com a consciência correta, e por fim o Sannyasa, que é a vida de renúncia, né? Aí o que Ananta Vishnu está perguntando eu preciso ser um sannyasa, uma pessoa totalmente renunciada dessa forma, um monge totalmente abdicado, full time ocupado em propagar o Dharma, para ser puro, para alcançar a pureza, ou os outros ashrams também podem alcançar essa pureza, né, que a gente fala. Então existe esse termo que é o devoto puro, né, que a gente costuma falar. O devoto puro é aquela pessoa que tem devoção pura por Deus, né? Então eu preciso ser totalmente renunciado, eu preciso ser um sannyasa para poder conseguir isso. E muita gente acha que é isso, que só os sannyasis são puros, né? E que ser um sannyasa automaticamente torna uma pessoa um devoto puro, e o contrário disso também, né? Que se você não é um sannyasa, você não é um devoto puro. E isso é um mito, isso não é verdade, isso não é declarado, né, nos Vedas. E as pessoas acreditarem isso, que o devoto puro é algo tão distante, porque a maior parte de nós não vai conseguir ser um sannyasi, né? A maior parte das pessoas na era que nós vivemos, a era de Kali, não vão conseguir ser sannyasis. Isso é explicado pelos Vedas, que em outras eras, em eras mais remotas desse mundo, muitas pessoas conseguiam se tornar sannyasis. Na primeira era, todas as pessoas se tornavam sannyasis. Mas na era que nós estamos vivendo, a era de Kali, pouquíssimas pessoas vão ser sannyasis, né? Então, nós sabemos isso, sabemos que temos muitos desejos materiais e que vai ser difícil para a gente alcançar esse nível tão elevado de renúncia. Agora, se isso implica que a gente também não vai alcançar níveis elevados de pureza, então isso é extremamente desestimulante, né? Imagina você saber que, bem, eu posso me esforçar, mas amar Deus de forma totalmente pura é algo que eu não vou alcançar nessa vida, só porque eu não vou conseguir ser um super monge nessa vida. Isso é um mito, né? Os Vedas não falam isso, e o problema desse mito é que ele acaba fazendo com que muitas pessoas tenham vidas espirituais medíocres, porque simplesmente entendem que não vão conseguir ter pureza absoluta nessa vida, só porque não vão chegar nesse estágio de renúncia, né? Então, o que os Vedas falam, na verdade, é que devoção, amor por Deus, né? Prema, amor por Deus, é algo que a gente só alcança uma vez que a gente já alcançou um outro pré-requisito, que é chamado moksha, a liberação. Nós temos que alcançar a liberação das amarras materiais para poder buscar amor por Deus. Por quê? Porque se a gente tenta ter uma relação com Deus, mas cheio de contaminação material, o que vai acontecer é que provavelmente a gente vai usar Deus como uma muleta para conseguir satisfazer os nossos próprios desejos egoístas, né? A gente vai usar Deus para poder alcançar aquelas facilidades materiais que sozinho a gente não consegue alcançar, ter essa relação meio mercantilista com Deus, né? Uma coisa meio, assim, teologia da prosperidade, né? Deus vai me satisfazer, que é algo meio absurdo. Imagina você se relacionar com alguém só porque essa pessoa é famosa, rica, opulenta, bem relacionada, né? Assim, é uma relação de exploração. Então não devemos ter essa relação de exploração com Deus. Então, para a gente conseguir amor por Deus, antes a gente tem que ter liberação de desejos egoístas materiais, liberação mesmo da influência da matéria. E aí os Vedas falam que existem 2 estilos de vida, né, que é Pravriti Marga e Nivriti Marga. Pravriti Marga é o caminho, é o estilo de vida védico, o estilo de vida espiritual, para aquelas pessoas que ainda têm muitos desejos materiais. Então, quando a gente segue esse caminho, esse é o caminho do desfrute, né? Você vai desfrutar dos seus desejos materiais, mas você vai desfrutar dos seus desejos materiais com Deus. Você não vai sair desfrutando como você sempre fez, vida após vida, nesse ciclo de nascimentos e mortes. Eu quero comer algo, vou lá e como. Eu quero comprar algo, vou lá e compro. Eu quero viajar para um tal lugar, vou lá e viajo. Não. Vou desfrutar dos meus desejos materiais, mas não de todos. Porque nós temos desejos materiais na ignorância, na paixão e na bondade.
desejos que estão na ignorância e na paixão podem deturpar a nossa interpretação da realidade, podem sujar ainda mais a nossa consciência, podem agravar o nosso nível de egoísmo. Então a gente tem que aprender a controlar esses desejos que estão na ignorância e na paixão. Não podemos ceder a eles. Agora, os desejos materiais que nós temos que estão na bondade, esses aí a gente pode satisfazer com Deus. Porque eles não são contrários aos desejos de Deus, eles não são contrários ao caminho do Dharma. Eles são possíveis de serem compatibilizados. Então, eu vou compatibilizar, eu não vou fingir que eu não tenho desejos materiais que eu tenho, porque isso é absurdo, isso seria hipocrisia, isso seria mentir para mim mesmo, né? E seria um tipo de trapaça. Como que eu vou estar íntegro, vou estar pleno na vida espiritual se eu estou cheio de desejos que eu finjo que eu não tenho, né? Então eu não estou nem entendendo quem eu sou, não estou cultivando nem autoconhecimento. E se eu não cultivo autoconhecimento, o que dizer conhecimento a respeito de Deus? E se eu não cultivo conhecimento a respeito de Deus, como eu vou ter uma relação com Ele? Como eu vou desenvolver amor por Ele? Então, eu preciso ser honesto, preciso admitir os meus desejos materiais e pôr na balança. Aqueles que estão na ignorância e na paixão, realmente, eles são um problema. E a gente tem que, assim, cultivar força para não ceder a eles. Mas os desejos na bondade, você vive junto com Krishna, né? Então você vai viajar para um lugar, mas você vai ver Krishna naquele lugar. Você vai viajar naquele lugar, aquela viagem que você queria fazer, você vai aproveitar para fazer ela em consciência de Krishna, tentar, né, aproveitar essa viagem de uma forma que você consiga meditar em Deus. Você quer ter aquela profissão? Tudo bem, viva aquela profissão, mas você vai viver ela de uma forma que você vai viver o seu Dharma através da profissão. Aí você quer ter uma família legal, você se casa e tem filhos, mas você se relaciona com eles com uma concepção espiritual, você tenta ver eles como alma. Então é isso é para Vritti Marga, é o caminho do desfrute, eu vou satisfazer os meus desejos, mas chamando Deus para desfrutar comigo, né? Legal, eu quero fazer isso. Então, Deus, como que você quer sentir prazer através dessa atividade que eu vou fazer, né? E tem Nivritti Marga, que é o caminho da renúncia. Nivritti Marga é para aquela pessoa que já está saturada desse mundo, que já falou, pô, já deu, legal, né? Não tem mais nada para aprender nesse mundo, que é o caminho do sannyasi. O sannyasi, para ele, a renúncia dele ser verdadeira, ela nunca pode ser assim baseada em repressão, né? Ele não pode estar se sentindo reprimido, ele queria ter uma família, mas não, ao invés de ter uma família, ele entendeu que seria mais espiritual ele viver como monge. Não pode ser assim, né? Ele tem que estar feliz de estar fazendo aquela renúncia, ele tem que estar, tipo assim, saturado mesmo desse mundo, né? Quando a gente, por exemplo, tá com fome, a gente pensa nas comidas que a gente gosta, aí você fica pensando numa torta de chocolate, qualquer coisa assim, né? Mas depois que você come, se você vai lá e come pra caramba, se alguém chega com um prato que você mais gosta, pode ser a coisa mais saborosa, mais, assim, aromática, você vai falar, pô, sai com isso aqui da minha frente que eu já tô cheio, né? Então esse é o sannyasi. O sannyasi, pra ele, já deu a vida nesse mundo, assim, ele olha e fala, não quero mais não, já deu, né? E uma prova do sannyasi de verdade é que o sannyasi ele é muito alegre, ele está muito satisfeito, ele está muito tranquilo apesar da renúncia dele. Ele não pode ser assim uma pessoa carrancuda e amargurada porque está lá fazendo renúncia, porque se você não está pronto para a renúncia, se o seu coração ainda almeja coisas materiais, é isso que vai acontecer. A sua renúncia vai ser artificial e aí você vai ficar sofrendo, você vai começar a ver problema nos outros, vai se tornar alguém muito crítico, muito ranzinza, né? Se você não satisfaz seus desejos, você se torna uma pessoa assim, amargurada e frustrada. E o sannyasi não, o sannyasi de verdade, ele é livre, leve e solto, assim, né? Ele é tranquilão, ele tá feliz mesmo, né, de estar fazendo renúncia nele. Você percebe que ele é uma pessoa muito alegre, apesar da renúncia. Então esse é Nivritti Marga, é um caminho muito mais avançado. É o caminho, assim, mais próximo do amor a Deus, realmente, porque a pessoa que está trilhando esse caminho da renúncia, ela já tem mais aquele moksha, aquela liberação que a gente falou, do que a pessoa que está cultivando para Vritti Marga, o caminho do desfrute. E como a gente falou, a liberação dos desejos materiais é o pré-requisito para a gente desenvolver prema, amor por Deus, né? Então, nesse sentido, sim, o sannyasa, ele está mais perto de desenvolver liberação, ele já está cultivando mais liberação, e por isso, de certa forma, ele tem mais facilidade para desenvolver esse amor por Deus, né? Que é a base para a gente fazer aquilo que o Ananta perguntou na pergunta dele, né? Cumprir o Sanatana Dharma, o Dharma eterno, o Dharma de amar a Deus, de servir a Deus. Por outro lado, a gente entende que se alguém tenta se tornar um sannyasi, um renunciante,
prematuramente, essa pessoa ela é uma enganadora, né? Ela está sendo mentirosa com ela mesma. E aí o que vai acontecer é que ela não vai avançar, porque a gente só consegue avançar espiritualmente quando a gente se situa na nossa própria posição, na posição que nós estamos naquele momento do nosso processo de evolução. Então, assim, se é a hora da gente trilhar para Brita e Marga, o caminho do desfrute, mas o desfrute espiritual, assim, né? O desfrute com consciência espiritual, então é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que tentar, assim, se passar por um sannyasi se não é nosso momento. Agora, mais do que isso, outra coisa é que mesmo nesse caminho de Pravriti, mesmo nesse caminho, né, do desfrute, é possível a gente alcançar amor por Deus, sim, porque é possível a gente alcançar a liberação ainda dentro desse caminho, sem externamente se tornar um sannyasi, né? Porque a gente pode se tornar internamente um sannyasa. Quando a gente está vivendo a nossa vida e pratica a devoção pura ela já vai tornar a gente um devoto puro, né? Existe uma diferença, né, assim, entre você ser um devoto puro e você ser 100% puro, né? Existe esse termo, o tamadikari, né? Tama significa ignorância, escuridão. Então, o tama, aquele que está acima da escuridão, acima da ignorância. O tamadikari é uma pessoa que já é 100% pura, 100% livre do egoísmo. Agora, isso é uma pessoa, né? Essa pessoa que está nessa posição, que é totalmente iluminada, ela, com certeza, ela tem devoção pura. Agora, o ponto é que devoção pura é algo que nós podemos ter, ainda que nós não sejamos totalmente puros. Isso é algo que é interessante, isso é algo que é importante a gente entender agora, né? Porque devoção pura é uma devoção que ela tem... E você está pagando ali todo dia a sua parcela, mas sua devoção ela já é pura. Se você está fazendo exatamente o que você deveria fazer, e você já é um devoto puro. Então essa devoção pura a gente tem que almejar. E mesmo que a gente entenda que se a minha devoção ela ainda é pura, mas ela é a prazo, eu ainda estou pagando as parcelas, e se eu parar de pagar a parcela, eu perco essa devoção pura, ainda assim, a gente deveria se esforçar nesse sentido, né? Às vezes a gente cria um mito do devoto puro que não é realmente o que corresponde à realidade, né? Uma vez Prabhupada deu uma palestra descrevendo o devoto puro, e ele fala todas as características de um devoto puro que Krishna fala no capítulo 12 da Bhagavad Gita, e quando ele falou isso tudo, o pessoal ficou assim bem cabisbaixo no lugar onde ele estava dando a palestra, porque pareciam coisas utópicas, coisas que as pessoas nunca iam conseguir alcançar. E aí, quando o Prabhupada viu que eles estavam assim, o Prabhupada falou, não, isso aí é pessoa 100% pura. Mas se vocês tiverem 90% de pureza, eu prometo, eu peço para Krishna levar vocês para o mundo espiritual se vocês forem 90% puro. Aí ele viu que o pessoal melhorou assim um pouco o ânimo, mas ainda ficou um pouco desanimado, né? Ele falou, não, se vocês forem 80% puros, Krishna vai levar vocês para o mundo espiritual. Aí ele viu que o pessoal ainda ficou assim, ele falou, então 70% puros, vocês têm que ser 70% puro e Krishna vai levar vocês para o mundo espiritual, se esforcem para conseguir 70% de pureza, que os outros 30% eu peço para Krishna dar para vocês. Mas vocês têm que ser 70% puro. E aí alguém perguntou assim, Prabhupada, o que significa ser 70% puro? E aí Prabhupada falou assim, ser 70% puro significa cantar suas 16 voltas de japa diariamente, né? Significa seguir os 4 princípios, né? De não se intoxicar, de não jogar jogos de azar, de não ser promíscuo, de não comer carne e ovos, né? Significa então cantar essas 16 voltas de japa todos os dias, seguir esses 4 princípios diariamente. Ele falou, ler os livros, né, que falam sobre Krishna e se esforçar para poder propagar esse conhecimento. Ele falou, se vocês fizerem isso todos os dias da sua vida, vocês vão ter 70% de pureza e Krishna vai levar vocês para o mundo espiritual, eu prometo. Mas aí depois ele vira e fala assim, mas não menos que 70%, né? Então é muito interessante essa promessa de Prabhupada, porque Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita que tudo aquilo que é prometido por um devoto, assim, no nível, né, de Prabhupada, o devoto puro, ele jamais perece, né? Então, tudo aquilo que uma pessoa desse nível de pureza como Prabhupada promete, o próprio Krishna é obrigado a cumprir.
Então, a gente entende isso. Que, como o Prabhupada falou isso, a gente entende que se a gente conseguir essa pureza, a gente já vai tá se encaminhando mesmo para o mundo espiritual. E isso parece algo extremamente simples, e de você fazer um dia. Agora, você fazer todos os dias da sua vida é algo que exige muita dedicação. Então, assim, a gente não precisa criar uma figura mitológica do que é o devoto puro, do que é a devoção pura, porque ela é algo muito simples, é algo que já está bem próximo da gente. Por ser tão simples, às vezes a gente não valoriza o suficiente, né? A gente gosta de coisas complicadas, de coisas complexas, misteriosas, e a gente acaba ignorando o fato de que vida espiritual é algo muito simples, já está aí, a gente já sabe o que tem que fazer, é só fazer, mas fazer sempre, fazer com determinação, fazer realmente com carinho, né? Com concentração, né? Viver a vida de pureza. A gente já sabe o que é, né? Então é isso. Qualquer um pode alcançar a pureza. E... que horas são? 8h12. 8h12, pessoal. Caramba, já é meio tarde. Eu ia falar... Vou falar rapidinho aqui. Tem uns exemplos... Porque a gente pensa assim, só o sannyasa pode alcançar a devoção pura. Então, a gente vê assim, exemplos de muitas pessoas que alcançaram a devoção pura que viviam em outros estágios de vida. Por exemplo, Bhagavad Gita é a história de um guerreiro. Arjuna é um guerreiro que está indo para a guerra e Krishna está ensinando ele como ser um devoto puro na guerra. Né? Então, assim, o exemplo mais emblemático que a gente aprende quando está começando a conhecer o caminho do Dharma é o de Arjuna. Arjuna, ele era um devoto puro e era um guerreiro indo para um campo de batalha lutar contra a própria família. Ele era um devoto puro, né? O Srimad Bhagavatam conta outros casos de pessoas que alcançaram devoção pura sem serem um monge full-time. Por exemplo, conta no Bhagavatam a história de Dhruva Maharaja. Dhruva, ele era só uma criancinha, né? Assim, dos 5 anos de idade, mais ou menos. E Dhruva, por causa que ele briga com o pai, né? Porque ele vê que o pai prefere o irmão dele do que ele fica determinado a se vingar do pai e conseguir um reino maior que o pai, né? O pai era um rei, ele era um príncipe, e ele era uma criancinha que queria ter um reino maior que o pai. Então ele vai para o meio da floresta para poder fazer austeridades, praticar yoga, praticar meditação, para se encontrar com o próprio Deus e pedir para Deus um reino maior do que o do próprio pai. Ou seja, ele não era um monge sannyasi, pelo contrário, ele era uma criança que estava fazendo birra, imagina? Uma criança que foi para o meio da floresta fazer birra para conseguir chamar a atenção do pai. E o que acontece é que no processo dele fazer isso, no processo dele tentar fazer essa prática de yoga, no processo dele meditar no mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya para poder alcançar essa audiência com Deus, para poder fazer o pedido dele, ele consegue se purificar e consegue valorizar e se atrair por Deus, né? A ponto de que quando ele consegue ver o próprio Deus, ele já não pede mais nada para Deus, ele já não tem mais nenhum pedido a fazer, porque ele tinha se tornado um devoto puro. Então, como a gente falou, a devoção pura ela tem essas duas características, ela é ininterrupta e motivada. Outro exemplo que tem no Bhagavatam é de Gajendra. Gajendra, ele é um elefante, assim, né? E ele era um elefante forte, poderoso. Ele era o líder, assim, de toda a manada. E ele era muito um elefante, assim, meio vaidoso, né? Porque ele era um elefante mais forte. Um elefante, assim, que tinha muitas fêmeas. Um elefante que tinha muitos filhos, que tinha proeminência na manada dele. E aí o que acontece é que um dia ele tá tão, assim, imerso no narcisismo dele, se apreciando o poder dele, que ele nem vê um crocodilo chegar e o crocodilo morder assim ele, a pata dele, ele começa a lutar com esse crocodilo, luta com o crocodilo, e nessa luta com o crocodilo ele acaba ficando fatalmente assim ferido, né? Ele tá perdendo a batalha com o crocodilo, e aí ele luta, mas tem uma hora que ele desiste de lutar. E aí ele usa o resto de força que ele tem para pegar um lótus, assim, né? Uma flor de lótus que tinha ali no rio, onde ele estava lutando com o crocodilo. E em vez de tentar salvar a própria vida, ele só pega esse lótus e oferece para Deus, né? Ele usa o final da vida dele para fazer uma oferenda para Deus. E aí fala que o próprio Vishnu, o próprio Deus, vem salvar ele do crocodilo, né? E ele se torna um devoto puro. Então esse aí, no caso, não era nem um humano, era um animal. E se torna um devoto puro, né? Dhruva, ele era só uma criança, né?
Gajendra nem humano era um animal e se torna um devoto puro. E uma outra história muito interessante é de Bali Maharaj. Bali Maharaj, ele era um rei, mas ele não era um rei de um povo qualquer, ele era o rei dos Asuras, né? Os Asuras, segundo a descrição dos Vedas, é a raça demoníaca que existe no universo, pessoas assim que têm um karma pesado mesmo, né? São pessoas, são seres assim das trevas mesmo, né? Que exigem uma... Eles assim, fazem uma influência negativa no universo, né? Eles tentam atrapalhar o bom funcionamento do universo, são extremamente egoístas, né? Então tem todos os tipos de vida no universo, dependendo dos nossos karmas, dependendo daquilo que a gente cultivou. Tem várias formas de possibilidade de nascimento e tem os Asuras, né? Que são essa raça demoníaca. E Bali Maharaj, ele nasce como rei dos Asuras, ele nasce como rei dos demônios. E mesmo ele, nessa posição, ele acaba conseguindo desenvolver devoção pura por Deus, né? Uma história muito bonita, outro dia a gente conta ela na íntegra, que é uma história bem longa, mas assim, o spoiler da história é que no final ele se torna um devoto puro de Deus e continua sendo o rei assim dos demônios, né? Então, o ponto é que mesmo ele nessa posição, imagina, né? A gente falou de uma criança, de um animal e do rei dos demônios, todos eles conseguem se tornar devotos puros. Então, por que a gente deveria ter que necessariamente se tornar um sannyasi para poder conseguir devoção por Deus? O que a gente tem que conseguir, na verdade, é ardhava, honestidade de entender a posição que nós estamos, quais são as nossas impurezas e nos esforçarmos o melhor a partir dessa própria posição que nós estamos, cultivando aquelas duas características na nossa tentativa de se relacionar com Deus. A nossa tentativa de amar a Deus tem que ser imotivada e ininterrupta. Mas é isso, pessoal. Então, perguntas, comentários? Temos uma pergunta aqui da Patrícia. Boa noite, Patrícia. Quando a gente diz eu amo Krishna, ainda não é amor? É um gostar? É uma boa pergunta. Não é prema, que é amor puro. Os Vedas falam isso, né? Que nosso amor por Deus tem diferentes níveis, né? No fundo, a gente já ama a Deus, porque amar a Deus é a base da constituição da alma, né? Nós já conhecemos Deus, já amamos Ele mesmo, né? É diferente de, por exemplo, você conhece uma pessoa nesse mundo e você sai com essa pessoa duas vezes, você admira ela, e aí você fala pra ela que você ama ela, a gente fala, pô, coisa estranha, você tá falando que ama essa pessoa, você acabou de conhecer ela agora, né? Você nem conhece ela direito. Então... é isso mesmo, né? Você está conhecendo essa pessoa, você está aprendendo a amar essa pessoa. Agora, no caso de Krishna, a gente já conhece Krishna, a gente já ama Krishna, só que esse amor está nublado por diferentes tipos de egoísmo que a gente cultivou no contato com a matéria, né? Então, prema, esse amor totalmente puro, ele só é possível quando a gente já está totalmente livre da influência da matéria. Então, quando a gente diz que a gente ama Krishna, a gente ama Krishna, mas ama Krishna através de muitos filtros materiais que nós temos ainda. Agora, uma coisa interessante que os Vedas falam é que, por exemplo, se você está andando assim e você passa perto de um cactus e você se espeta no cactus, fica com o espinho do cactus preso em você, uma técnica que você pode usar para poder tirar esse espinho assim do cactus é pegar outro espinho do próprio cactus e usar ele assim, né, para poder ir lá e tirar. Você pode usar uma farpa para poder tirar outra farpa, você pode usar um espinho para tirar outro espinho. A minha esposa está falando aqui que aconteceu isso com ela hoje. Então é isso. Então, da mesma forma, né, assim que a nossa tendência de amar a Deus ainda é meio egoísta nesse mundo, a única coisa que vai permitir a gente tirar o egoísmo é a tentativa de amar a Deus, mesmo que seja uma tentativa egoísta. O amor por Deus é algo tão puro, porque Deus é tão puro, né? O amor por Deus é algo tão absoluto, porque Deus é tão absoluto, que até a tentativa de amar Ele limitada pelos filtros do nosso egoísmo material é a única chave realmente segura que a gente tem para poder abrir a porta do amor puro, né? A única ferramenta que a gente tem para poder conseguir dissipar de uma forma realmente eficaz, de uma forma realmente definitiva, o egoísmo que cobriu a nossa consciência, que está permitindo a gente ter acesso a esse prema, esse amor puro que é a base da alma, né? Então a gente realmente se atrai por Krishna por motivos um pouco mundanos, mas a gente tem que investir nesse interesse que a gente tem, né? Que você chamou aí, por exemplo, de um gostar, a gente investe nisso
mesmo que isso tenha alguma mistura de sentimentos materiais ali no meio. E aí, com o tempo, a gente vai se purificando a partir disso. Mas a gente tem sempre que lembrar que o verdadeiro amor por Deus, ele tem essas duas características. Ele é imotivado e ininterrupto. Então a gente tem que ir tentando levar essa sensação que a gente tem de gostar de Krishna, mesmo que não seja a coisa mais pura, para todos os ambientes, assim, para todos os diferentes elementos da nossa vida cotidiana, para os nossos hábitos, para a nossa profissão, para as nossas relações com as outras pessoas. E aí isso sim vai começar a virar amor puro mesmo. Girivaradari. E aí, Girivaradari, boa noite. Hare Krishna, mais recentemente poderíamos citar Bhaktivinoda como um devoto puro não sannyasi? Então, exemplo perfeito, né? Bhaktivinoda, ele era o contrário de um sannyasi, né? Se um sannyasi é alguém que está totalmente livre de questões materiais, Bhaktivinoda era o contrário, porque Bhaktivinoda, ele era o juiz magistrado do estado de Orissa, que é um dos estados mais populosos, né? Da Índia. E ele não era só isso, né? Não era só um juiz que trabalhava muitas horas por dia. É dito que ele chegava às vezes a trabalhar até 14 horas por dia, mas como Bhaktivinoda também era o administrador do templo de Puri, um templo assim que só de funcionários tem 1000 funcionários, né? E além disso, Bhaktivinoda era casado com filhos. Bhaktivinoda tinha muitos filhos, 10 filhos, né? Então Bhaktivinoda cuidava de todos esses filhos, e Bhaktivinoda, ele não era só um pai de família, como ele era um pai de família bem à frente do seu tempo, porque Bhaktivinoda viveu no final do século XIX, né? No Oriente, então era uma época onde os pais eles não eram tão proativos no cuidado com os filhos. Esse era um papel que era mais da mãe, né? Mas Bhaktivinoda ele era extremamente ligado na educação dos seus filhos, tanto que Bhaktivinoda ele tinha que viajar muito, porque ele era juiz, né? Juiz magistrado do governo britânico, e fala que em todas essas viagens dele ele sempre levava um dos filhos com ele, né? Para poder estar ali perto do filho, não perder os laços com os filhos, estar participando da educação deles. Então ele ia, em todas as viagens ele levava um dos filhos com ele para conhecer outros lugares e para eles poderem estar ali dialogando, né? E ele foi então um pai tão bom que um dos filhos dele foi Bhaktisiddhanta, né? Esse sim foi um sannyasi, foi um monge renunciado a vida inteira. Mas Bhaktivinoda, ele era um pai de família com um emprego, ele era um pai de uma família bem grande, com um emprego que ocupava ele bastante, e ainda assim Bhaktivinoda teve tempo para poder fazer sua vida, levar sua vida espiritual muito a sério. Bhaktivinoda escreveu mais de 100 livros sobre Krishna. Bhaktivinoda ele encontrou lugares de peregrinação que tinham se perdido há séculos. Bhaktivinoda ele treinou muitos discípulos, né? Bhaktivinoda ele fez uma revolução cultural, na verdade, na Índia, na época que ele viveu, né? Ele associou a consciência de Krishna, associou esse conceito do Dharma com diferentes filosofias ocidentais que estavam tomando força na Índia naquela época, né? Ele atualizou a consciência de Krishna para a cultura da época. Então ele fez um trabalho formidável e não era um sannyasi, mas com certeza era um devoto puro. Então, muito bem lembrado. Outro exemplo.